Muito bom estar aqui com vocês e é muito bom ter um louvor centrado em Cristo, né? Hoje eu não vou falar o que nós cantamos, não. Mas assim, os 4 corinhos que nós cantamos, os 4 foram focados em Deus, focados em Jesus Cristo. E é assim que tem que ser a nossa vida. Bom, nós continuamos nossos estudos em Atos, domingo pela manhã. Hoje tivemos um grupo lindo, um estudo muito gostoso, abençoado. E como sempre que eu venho aqui à noite, eu faço convite a vocês. Vocês são convidados, vem com a gente. Nossa conversa hoje, eu quero dividir com vocês a passagem que fala sobre Paulo em Atenas. Está no livro de Atos, capítulo 17. A gente estudou domingo passado. E a gente vai ver o verso 15 até o verso 31. Essa passagem falou bastante comigo e essa é a razão de eu querer dividir com vocês agora. Mas antes vamos orar e eu queria assim dar uma parada aí. Depois de um louvor tão gostoso, fecha teus olhos, faz a tua oração, pede para que Deus traga para você a mensagem que Ele quer, que eu aqui fale só o que Ele quer e que as nossas mentes sejam abertas para que a gente tenha a compreensão que o Espírito Santo pode nos dar. Paizinho de amor, que o teu Espírito, Senhor, que está em nós e no meio de nós, guie a nossa conversa, que seja o Senhor quem nos dirija, que a tua palavra de poder fale com cada um de nós, de acordo com a tua vontade, que a gente saia daqui transformado pela tua palavra, que a gente saia daqui instigado a buscar-te mais e mais, de acordo com a tua vontade, é que nós oramos. Amém, Senhor. O que é que tem nessa passagem que me deixou assim, querendo dividi-la logo com vocês? É que eu acho que em Atenas, naquela época, em um certo sentido, representa muito bem o mundo que a gente vive hoje. E eu vou tentar explicar usando para vocês 3 exemplos. Poderia ter mais, mas eu acho que 3 exemplos ajuda nessa introdução a gente fazer um paralelo, né? O nosso mundo de hoje é uma miscelânea de filosofias. A filosofia tenta explicar por que a gente vive, qual é o sentido da vida, para onde a gente vai, né? Feita pelos pensadores aí. E o mundo atual herdou dos gregos sua forma de ver a vida. Mesmo as ideias opostas que hoje a gente vê, tem coisa de todo tipo. Uns veem a vida como uma jornada governada pelo destino, os amantes aí do horóscopo. Aqui não, né? Mas no mundo. Onde as coisas que já estão pré-definidas e não temos quase nada a fazer que possa mudar aquilo que está definido. No linguajar popular é a filosofia da Gabriela Cravo e Canela, né? Que diz assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Outros creem que a vida é para ser desfrutada ao máximo. O que vale é você aproveitar agora, buscar tudo que nos proporciona prazer, pois depois a gente morre e acaba. Essa é a filosofia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O que importa é ser feliz. Você já ouviu isso? Você perguntar por aí, eu acho que é a resposta mais comum que tem assim, você vive para quê? E o cara te responde, para ser feliz. Você fala, você quer o que da vida? Ele fala assim, ser feliz.
A ideia da Gabriela Cravo e Canella vem, nós vimos lá no, vamos ler aqui no texto, mas vem de uma linha filosófica dos estoicos. E a vida que busca desfrutar dos prazeres do presente vem dos epicureus. Ambas filosofias estavam presentes em Atenas na época do Paulo, e é impressionante, como eu acabei de falar aqui, elas, como muitas outras, ainda estão presentes no nosso mundo de hoje. O segundo exemplo que eu daria para falar por que a vida lá em Atenas, quando Paulo esteve lá, e o nosso hoje, é que o mundo atual também está carregado de ídolos, como era em Atenas. Em Atenas havia tantos ídolos que um escritor romano chamado Petrônio, que viveu mais ou menos naquela época, entre 27 e 66 depois de Cristo. Paulo provavelmente esteve em Atenas entre 50 e 51 depois de Cristo. Ele dizia que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem, de tanto que tinha. Era portal, o pórtico, em tudo quanto é canto da cidade, para uma diversidade de divindade protetora. E é interessante, nós vamos ler, eles até reservaram espaço para o culto a um Deus desconhecido. Sabe por quê? Com receio de esquecer algum Deus que depois podia castigá-los porque não adoraram a ele. Então, já que são muitos, põe mais um aí para a gente garantir que nós não vamos esquecer. Você vai falar que eu exagerei, porque hoje não tem, pelo menos no nosso, eu vou dizer assim, mundo aqui, na nossa redondeza, a gente vai falar, não tem tanto ídolos assim, porque a gente está pensando nas imagens. Né? Se a gente for um pouco mais longe, for para a Ásia, para a África, talvez a gente vá ver mais essas coisas, mas a gente vai falar, não, mas para um pouquinho, o que é um ídolo? E eu gosto muito da definição que fala o ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, como o tesouro maior da nossa vida. Nós cantamos hoje aqui em vários dos corinhos, né, que Deus que Jesus é a coisa maior que nós temos, que eu não tenho nenhuma outra coisa. Se a gente realmente agir assim, nós estamos livres da idolatria. Mas o mundo não é assim. Ídolo é quem recebe a nossa preferência e, às vezes, sem perceber, a nossa adoração, as quais deveriam ser dadas, preferência e adoração deveria ser dada a Deus. Quando a gente olha assim, o mundo de hoje está cheio de ídolos. Quando você olha, você vai encontrar em alguns lugares deuses mesmos, imagens, feitas por mãos humanas, igual aconteceu lá em Atenas, mas também coisas que ocupam lugar prioritário em nossas vidas, ao invés de ser dado o lugar prioritário a Deus. Bom, quer ver alguns exemplos? Personagem do esporte ou o próprio time. É incrível quando você ouve que o cara, já vi contar que o cara tem dentro de casa, no quarto, tem um santuário para o time que ele torce. Um ídolo do entretenimento. Quando a gente vê shows por aí, a gente vê gente que está adorando quem está ali no show, assim, de uma forma que você vai. Não, e leva a vida atrás daquilo. Muitas vezes é o dinheiro, a posse. Muitas vezes a busca por poder, por influência. Muitas vezes a busca por nosso sucesso. E às vezes até em coisas que parecem não ser assim tão mal. Mas a devoção nossa a eles faz com que eles tomem o lugar que devia ser de Deus. Exemplo, o trabalho. Exemplo,
a família, o marido, a esposa, os filhos, a ideologia, a forma que a gente pensa. E não poucas vezes, a própria igreja, quando a gente se ocupa e põe as atividades da igreja em primeiro lugar ao invés do Deus que a gente devia adorar. Nosso mundo também está cheio de ídolos, assim como estava Atenas. Terceiro exemplo para mostrar esse paralelo, porque que eu acho que a gente tem hoje um mundo muito parecido com o que Paulo viu em Atenas, é que os atenienses eram religiosos. E hoje o mundo também está cada vez mais se voltando, deixa eu dizer assim, para as coisas espirituais. Não estou dizendo que são as coisas certas, espirituais, mas entendendo que aquela história do materialismo parece que não está bem certa, que tem que ter alguma coisa a mais. Na verdade, a maioria aí chama isso de espiritualidade. A maioria nem sabe como definir esse lado não concreto do ser humano. Mas parece que muita gente está em busca de algo que dê significado à vida, sem saber com clareza o que é isso. Eles chamam de religião. Você vai na livraria, os caras da livraria não sabem que nome eles dão para aquela seção, né? Então você vai numa livraria, tem a seção de história, tem a seção de turismo, tem a seção dos romances. Aí você vai lá onde tem coisas espirituais, você dá risada. Cada lugar que você entra é de um jeito. Tem Bíblia misturada com livro de autoajuda, com, né? Às vezes lá o título está escrito religião, às vezes está escrito espiritualidade, às vezes está escrito autoajuda. Como os atenienses, hoje também as pessoas buscam significado para suas vidas. E já que o texto traz muitas lições práticas para nós, tanto para nós, eu vou dizer assim, para aqueles que já aceitaram a Cristo, tem bastante lição prática aqui, como também para aqueles que estão aí em busca de Deus, mas ainda não encontraram a Jesus. É que eu quero compartilhar esse texto com vocês. E a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai por parte, eu não vou ler o texto inteiro, a gente vai lendo, eu vou comentando o que está no texto, e ao final a gente vai dar uma vamos refletir em 3 pontos, 3 ou 4 pontos, que eu espero que sirva para a nossa aplicação. Pode ser assim? Então vamos lá. Mantenha sua Bíblia aberta. Em Atos 17, nós vamos concentrar nos versos 15 a 31 e a gente vai conversando à medida que a gente vai lendo. Vamos começar então lá, lendo os versos 15 a 17. É o que está aí no telão, você pode ver na tua Bíblia, no teu aplicativo. Verso 15 diz assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instrução para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Vamos parar aqui só e resgatar um pouquinho de onde vem esse texto, né? Então, Paulo estava na sua segunda viagem missionária e basicamente um pouco antes ele tinha passado em Tessalônica e em Bereia. E lá em Tessalônica os judeus, movidos pela inveja do que Paulo estava pregando e por discordar do que Paulo mostrava que Jesus era o Cristo, põe uma perseguição enorme em cima de Paulo e bota Paulo para fora.
basicamente põe Paulo para correr, cria um alvoroço danado na cidade. Paulo sai de lá e vai para Bereia. E em Bereia, Paulo faz a mesma coisa, começa a pregar e as coisas vão caminhando bem. Os judeus de Bereia tinham interesse em ouvir a palavra, em verificar se aquilo que Paulo estava falando é verdade. E os tessalônicos, quando ouviram que Paulo estava lá em Bereia, saíram de Tessalônica, foram em Bereia e de novo fizeram a confusão e botaram Paulo para fora. Na verdade, os discípulos, já aqueles que tinham aceitado a Jesus com a pregação de Paulo, pega Paulo e fala: vamos embora daqui, até para salvar a vida de Paulo. E Paulo sai com eles e eles levam ele até Atenas. Silas e Timóteo ficam para trás. E Paulo vai para Atenas esperando eles chegarem. Está saindo daquela situação de perseguição, de risco de vida. O verso 16 fala que Paulo, enquanto esperava que Silas e Timóteo chegassem, observou que a cidade estava cheia de ídolos. E ele não ficou lá esperando e vendo a magnífica cidade de Atenas como um turista. Aquilo devia, né? Hoje muita gente vai para lá, na época devia ser uma coisa esplendorosa. Paulo não ficou lá andando de um canto para o outro, observando se tivesse celular de hoje, tirando as fotos, tirando selfie, né? Como às vezes a gente faz nas viagens. O que a Bíblia fala é que, como um homem de Deus, o espírito do cristão verdadeiro que estava imbuído nele a responsabilidade de apresentar Deus às pessoas que não conheciam Deus, Paulo andou por causa disso pela cidade com olhos atentos e em profunda observação do que ele via. E o que ele viu provocou um sentimento, diz o texto que nós lemos, de enorme indignação. Ele viu muita idolatria, ele viu muito engano, ele viu deuses e imagens feitas por homens ocupando o lugar de Deus na vida dos atenienses. Viu ídolos recebendo a adoração que é devida a Deus. E isso fez ele sentir indignação, revolta, de ver ser dado a coisas feitas pelo homem, dado a adoração que só deveria ser dado a Deus. O que Paulo viu e o que o Paulo sentiu moveu Paulo a falar, a agir, a pregar. O verso 17 diz que por causa do que ele viu e sentiu, ele pregava na sinagoga e todos os dias discutia na praça com o povo que por ali passava. A idolatria e o enorme erro dos atenienses ao buscar o significado para a vida fez Paulo sentir tremenda indignação e ele se pôs a pregar todos os dias, na sinagoga e na praça. Vamos prosseguir. Versos 18 a 21. Alguns filósofos epicureus e estoicos, na introdução eu falei um pouquinho sobre isso, começaram assim a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. No verso 18 desse textinho aí,
Lucas diz que Paulo pregava as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. A ideia de ressurreição para os atenienses era uma ideia maluca. Naquelas duas filosofias que a gente falou aqui, que eu usei a história da Gabriela, Cravo e Canela, ou comamos, bebamos que vamos morrer, nas duas, nenhuma das duas aceitavam a ressurreição. A vida acabava aqui. E muitos, na atualidade, também não aceitam isso, não. Muitos acham que, até acham algumas outras explicações, mas não a ressurreição que a gente vê na Bíblia. Falar da ressurreição naquele ambiente de Atenas, ela é politicamente incorreta. A pregação de Paulo era loucura para eles, a ponto de alguns chamar de forma pejorativa Paulo de tagarela, quer dizer, está falando coisa sem saber o que ele está falando, coisa absurda, sem sentido. E outros tentavam encaixar o que é, né? Esse monte de Deus aqui que a gente acredita, talvez esse Jesus seja um outro Deus. E talvez esse negócio de ressurreição seja outra divindade. E é interessante que o verso 21 diz que o interesse, mesmo com dificuldade de entender, era tão grande na cidade, que todos queriam ouvir e falavam sobre aquilo que Paulo estava ensinando. E aí o que aconteceu? A casta dos pensadores e conselheiros da cidade, que é quem compunha o Areópago. Areópago é algo, se a gente trouxesse para o mundo de nós hoje, é algo assim como se fosse a Suprema Corte. É como se fosse o STF. Então, eles eram responsáveis pela ordem moral, pelos ensinos, pela justiça na cidade, e eles convocaram Paulo para apresentar a eles aquelas ideias estranhas, para que eles pudessem avaliar. É isso que está no verso 19 e 20. O Areópago tinha curiosidade para ouvir aquilo que parecia estranho para eles, mas também tinha autoridade e, de certa forma, dever de ouvi-las, já que toda a cidade estava falando daquilo. E ouvir para quê? Para avaliar e para decidir se permitia ou não permitia que aquilo continuasse sendo falado na cidade. Vamos em frente, então. Imagine a cena. É nesse ambiente que Paulo, então, vai fazer um sermão, vai explicar o que ele está pregando. Imagina um de nós convocado pela Suprema Corte para fala para nós isso que você está ensinando. Então vamos agora no verso 22 e 23. O sermão de Paulo vai do 22 até o 31, mas nós vamos por parte também. 22 e 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O que tem de interessante aqui nessa introdução é que Paulo, como a gente falou, não ficou andando lá como um turista dentro de Atenas. Ele via a idolatria, mas ele estava incomodado, indignado e pensando como isso tem que ser revertido, como eu tenho que trazer a mensagem, como eu tenho que pregar. Paulo, o tempo inteiro, em todas as viagens dele, ele ia primeiro à sinagoga, onde estavam os judeus. E os judeus criam na Escritura. Então ele começava a fazer a pregação como?
pegando a Escritura e falando, ó, o que a Escritura diz, aquele Jesus é o Messias, é o Cristo prometido. E mostrava isso para um grupo de pessoas, os judeus, que conheciam a Escritura. Agora ele estava diante de uma plateia que nem sabia o que é a Escritura. Como falar com eles? E Paulo vai lá e faz a ponte, usando aquilo que ele observou. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ele busca um ponto de contato para ganhar a atenção dos seus ouvintes. Ele não está falando uma mentira ao chamá-los de religiosos. A religião estava errada, mas eles eram religiosos. Mas para quem estava ouvindo, isso soava positivo. Quebrava a barreira, ao invés de construir barreira. No verso 23, depois de ele conseguir a atenção dos ouvintes, ele começa a construir o caminho para a sua mensagem, reinterpretando a definição do Deus desconhecido. Afirmando que esse Deus, que eles chamam de desconhecido, era o Deus que ele anunciava. E então ele passa a detalhar quem é esse Deus. E Paulo, de maneira maravilhosa, e Lucas magistralmente sumariza o sermão de Paulo. E aqui a gente pode encontrar 5 pontos nesse sermão. 5 verdades que deixa claro quem é Deus. Quem é o Deus que ele anuncia? Quem é o Deus verdadeiro? Valia para os atenienses e vale para nós hoje. Vem comigo aqui, ó. Você que ainda não encontrou Jesus. Você que está à procura de Jesus. À procura de uma razão para a sua vida. Presta atenção comigo nesses 5 pontos que foram destacados por Paulo. Meu pedido é que esse Jesus, que pela graça nos alcança, que ele abra os seus olhos e o seu entendimento para que você possa entender a mensagem do Evangelho de Cristo e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. No final, nas nossas aplicações ou reflexão, para nós também que já aceitamos a Jesus, tem coisa importante aqui. Vamos lá comigo então, eu vou falar os 5 pontos. Paciência aí, a gente passa os 5 pontos rapidamente. O primeiro ponto, nós vamos achar no verso 24. Ele diz que Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Presta atenção. Foi Deus, por meio de Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. E esse Criador, ele não vive em templos, em lugares feitos por mãos humanas, como muitos dos idólatras equivocadamente fazem ou pensam. Colossenses 1,16, acho que está aí no talão também, reafirma isso de forma mais clara. Diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele aqui é em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. E presta atenção, e para ele. Tudo foi criado por Deus, através de Jesus. As coisas visíveis, as coisas invisíveis, tudo foi criado por ele e para ele. É um absurdo imaginar que o Deus que tudo fez more em lugar feito por mãos humanas. Ponto 2.
Deus é o mantenedor da vida. É Deus que, em sua enorme bondade, provê tudo o que é necessário para a vida e para a salvação. Ele não precisa ser agradado pelos homens. Ele não depende dos nossos favores, como muitos dos deuses, como muitos daqueles que pensam em outros deuses pensam. Todos os deuses, exceto o Deus nosso do cristianismo, exige algo para que ele seja agradado. Deus não é assim, é Deus que vem ao nosso favor. É Deus que vem ao nosso encontro. Veja o verso 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus continua sustentando a vida que ele criou e deu a nós, suas criaturas humanas, graciosamente, aquilo que é preciso para a vida continuar. Nós vivemos pela graça de Deus. Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Hebreus 1,3 diz: O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a revelação exata de Deus para nós. Agora, a segunda metade do verso. Sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. O Deus que nós cremos é o Deus mantenedor da vida. Nós dependemos de Deus e Ele não depende de nós. Tudo é sustentado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ponto 3. Deus é o governador de todas as coisas. Ele não só fez, como ele mantém, mas ele governa. Versos 26 até o 28. Diz assim: De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus fez os homens, as nações, todas as coisas sujeitas ao seu governo. O Salmo 113, de 4 a 6, diz assim: O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Deus é rei, ele reina, mas ao mesmo tempo ele olha e cuida de cada detalhe nosso. Deus fez tudo isso, sabe para quê? Para que a gente o busque. Sabe o que você vive? Não é para ser feliz, é para encontrar Deus. É por isso que você sente necessidade de significado para a vida. É impressionante isso. Eu tenho um filho que os dois, na verdade, embora criados na igreja, batizados na igreja, hoje não estão na igreja. E um dia minha nora falou assim para mim: é impressionante, o Gabriel é muito inquieto, ele não está satisfeito com nada. Eu falei: vai continuar insatisfeito até o dia que ele encontrar Jesus de volta. A gente não vai se realizar enquanto não encontrar Jesus. Sem Deus não há vida. Sem Deus, na hora da agonia, no momento do leito, nós desesperamos querendo encontrá-lo. Deus não está longe de nós. Somos nós que estamos longe dele.
se não fosse o pecado que nos separa de Deus, nós teríamos acesso direto a Ele. Atributo 4, o ponto 4. Deus é Pai. Verso 28, o finalzinho do 28 e o 29. O final do 28 diz assim: como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Quem disse isso foi um poeta uma daquelas filosofias estoicas. E Paulo usou o trecho do que o cara falava, da poesia dele, para fazê-los entender que somos criaturas de Deus. Verso 29 diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Se somos descendência de Deus, nosso Deus não pode ser algo que nós mesmos criamos ou alguém semelhante a nós ocupando o lugar dele. Ou uma coisa que a gente deseja que não é ele. Em termos de redenção, Deus é Pai só daqueles que estão em Cristo. Nós somos seus filhos apenas por adoção pela graça. Cantamos isso aqui no corinho durante o louvor. Mas Paulo está olhando de uma outra forma, que também é verdadeira, que toda a raça humana é geração de Deus. Todos somos feituras dele, criado por ele, a sua imagem e semelhança. Em termos de criação, Deus é o Pai de toda a humanidade. E todos são geração dele, são criaturas dele, e recebem dele a vida. A idolatria inverte as posições entre Deus e nós. De modo que, ao invés de reconhecermos humildemente que Deus nos criou, que Deus governa, que Deus sustenta, que Deus é Pai, temos a ousadia de imaginar que podemos criar e governar Deus. Ou de nomear outro para ocupar o lugar dele. John Stott diz assim: não existe lógica na idolatria. Ela é uma expressão perversa e confusa, sabe do quê? Da nossa rebelião contra Deus. Dito isso, vamos para o nosso último ponto. Ponto 5. Deus é o juiz do mundo. E aqui é muito interessante, porque Paulo vai lá, faz a ponte, traz a audiência dele para ouvi-lo, interessada, quando ele diz que eles são religiosos, quando ele vai falar do Deus que ele chama de desconhecido, fala que esse Deus criou o mundo, que esse Deus é o mantenedor do mundo, que esse Deus é o governador do mundo, que esse Deus é o Pai de toda a humanidade em termos de criação, e agora ele vai falar assim: esse Deus é o juiz. Versos 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, ordena o quê? Se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Quem é o homem que ele designou? Deus feito homem, Jesus Cristo. E deu provas disso. Disso o quê? De que vai ter um dia que vai julgar o mundo, e quem vai julgar é Jesus. Ele deu prova disso fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos. Agora Paulo volta ao ponto inicial da sua mensagem, para enfatizar que os atenienses e todos que conhecem a Deus, e não conhecem a Deus, desculpa, são culpados dessa ignorância. São culpados, pois Deus nunca deixou sem testemunho de si mesmo. Pelo contrário, Deus se revela através da ordem natural das coisas criadas. Os céus proclamam
A glória de Deus. Tem vezes que eu falo assim, quando a gente vê aquela lua linda, ou aquele pôr do sol no horizonte maravilhoso, e você fala assim, não é possível. Aquilo é testemunha da glória de Deus. E Deus se revela também através da consciência de cada um. Aquilo que nós falamos no mundo de hoje, como lá no passado, a humanidade procura uma explicação. Porque internamente nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E esse vazio provoca uma insatisfação. Deixa eu dizer uma coisa. Você nunca vai ser feliz sem Jesus. Nunca. Porque a paz verdadeira que Jesus dá, o mundo não dá. Agora Paulo então volta dizendo que essa ignorância é culpada diante de Deus e ela é indesculpável. Por isso, a ignorância a Deus e a Jesus Cristo, Deus revelado na forma humana, não nos elimina da culpa e exige arrependimento por desprezar Deus e sua revelação. O ser humano, em seu egoísmo e na sua própria adoração, faz de tudo para fugir dessa perturbação, de estar longe de Deus. Se ele volta para Deus, esse negócio vem na cabeça. Então ele cria ídolos para preencher seu vazio. Se pega a coisas que estão aí, se ocupa com coisas que lhe dão prazer passageiro. E muitas vezes negando a existência de Deus. Sabe de uma coisa? O ateísmo cria o conforto mentiroso de negar a Deus e a fuga ilusória de poder escapar do dia do juízo de Deus. Deus nos deu prova de tudo isso, que vai ter o juízo, que o nosso Deus é o Deus daqueles 5 pontos, que é Jesus que vai julgar o mundo, enviando Jesus Cristo e o ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Cristo não é apenas a certeza de que nós vamos ter vida eterna, que nós vamos viver depois da morte, que a morte foi vencida. É isso, com certeza. Mas é mais do que isso. Como dito no verso 31, é a prova de que Jesus, no dia marcado, irá julgar o mundo com justiça. Julgará a mim, julgará a você. E conforme diz João 3,18, quem nele crê, naquele dia, e já não é condenado. Mas quem não crê, está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Sumarizando, para que a gente guarde os 5 pontos do sermão de Paulo aos Atenienses, Paulo falou que Deus é o Deus criador, que o nosso Deus é o Deus mantenedor da vida, que o nosso Deus é que governa todas as coisas, que o nosso Deus é Pai. Ele enviou Jesus para nosso resgate e adoção. E o nosso Deus é juiz. Todos nós compareceremos diante de Deus para o julgamento final. Por isso o clamor do Evangelho a todos nós. Arrependa-se, converta-se a Jesus Cristo. Para concluir, eu vou dividir com vocês, como a gente falou lá no início, algumas aplicações ou reflexões. 3 delas, as 3 primeiras,
aplicam para quem já aceitou a Cristo. E como cristão, tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho a quem ainda não conhece a Jesus. Jesus salvou a mim, salvou a você, para que você se juntasse ao corpo de Cristo, para pregar o Evangelho, para que as outras pessoas escolhidas possam ser salvas. Não há, guarda isso aqui com você, não há outra forma de uma pessoa ser salva se não for ouvindo a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E Deus deu a nós a responsabilidade de falar sobre esse Evangelho. Quem vai convencer é Ele. Essa responsabilidade não é nossa. Mas a responsabilidade de falar é nossa. Então vamos lá. Primeira aplicação. Nós precisamos, as 3 primeiras é para aqueles que já conhecem Jesus Cristo. Nós precisamos ver como Paulo viu. Não podemos levar a nossa vida como um turista, sem ver a idolatria que reina ao nosso lado. Não podemos levar a nossa vida como cegos, fazendo de conta que nós não temos nada a ver com as pessoas que seguem seu caminho rumo à morte eterna. O ditado diz que o pior cego é quem não quer ver. Como igreja, precisamos ver a idolatria que está ao nosso lado. E às vezes, até na própria vida nossa. Segunda aplicação, nós precisamos sentir como Paulo. Ao ver que as pessoas estão dando a si próprio e a outras coisas a adoração e a honra que deveria ser dada a Deus, nós precisamos nos indignar. Nós precisamos nos revoltar. Ao ver o pecado se expandindo ao nosso lado, não podemos fazer de conta que não é conosco. Precisamos nos indignar quando ao nosso lado outras coisas estão recebendo a honra e a glória que deveria ser dada a nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso estudo, a gente tem visto assim, claramente, através da história ali vivida por Pedro, por Paulo, no livro de Atos e nas histórias que Lucas nos conta, que toda vez que o evangelho é pregado com poder, acontece 2 coisas. Sabe o que é? Conversão e perseguição. E a gente fala assim, poxa, parece que a gente não é perseguido, né? Leva a vida numa boa. Talvez seja porque nós não estamos conseguindo ver e sentir igual Paulo viu e sentiu. Se a gente estivesse indignado as coisas que a gente vê, a gente ia criar muito desconforto. Então, a terceira aplicação é que a gente precisa agir como Paulo. Paulo agiu devido ao que viu e sentiu, diante de tanto engano, diante de tanta idolatria em Atenas. Como é que Paulo agiu? Ele foi ao encontro das pessoas para pregar o evangelho de Cristo. Será que a gente tem feito isso? Eu não tenho feito como devia. E você? Mas nota uma coisa. Apesar da indignação, até da palavra apesar da revolta, Paulo falou do evangelho com amor. Ele buscou o ponto de contato com os atenienses. Ele criou a ponte e apresentou a verdade do evangelho, sem deixar de mostrar o erro dos atenienses e sem deixar de convocá-los ao arrependimento. Não existe pregação do evangelho verdadeira sem a convocação para o arrependimento.
Ele falou claramente que Deus é Pai, mas que todos enfrentaremos um dia o juízo, onde Jesus julgará a todos nós. Ele falou a verdade em amor, e é assim que a gente deve fazer. Então, para nós que já aceitamos a Jesus, leva isso para casa. Será que você está vendo como Paulo? Será que está sentindo como Paulo? Como é que você pode agir para parecer um pouquinho mais com Paulo? A quarta aplicação, agora, a última, eu quero trazer para você que está à busca do caminho e ainda não encontrou a resposta. Você que quer saber quem é Deus, encontrar com Deus. Jesus Cristo, o Nazareno, é aquele que trouxe ao mundo, que Deus trouxe ao mundo para tornar possível o nosso relacionamento com Ele. Ele pagou o seu pecado e o meu na cruz, e por sua morte, Ele oferece reconciliação sua com Deus, de graça, tudo feito por Ele. Esse Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que Ele dê a você a vida eterna. Presta atenção. No último dia da história da humanidade, que para alguns vem mais cedo. Feliz o nosso maestro, que tomou a decisão já com muita antecedência. Para alguns vem mais cedo, inesperado. No último dia dessa vida, Jesus julgará todos nós. E a sua eternidade dependerá da sua decisão sobre o que você vai fazer com Jesus. Lê comigo João 11, 25 e 26. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ao final da pregação de Paulo em Atenas, o que aconteceu? Alguns zombaram dele. Maluquice. Continuou achando que ele era um tagarela. Outros se omitiram. Se omitiram decidindo assim, vamos falar sobre isso em outro momento. Mas alguns creram e aceitaram a Jesus. E você? O que é que você vai fazer de Jesus? Se você quer que Jesus seja o seu Senhor e Salvador, fecha teu olho aí. Fecha seu olho em casa. Fala com Ele. Olhe a Ele. O que Ele espera só é que você abra, porque tudo mais Ele já fez. Se você de coração falar, Senhor Jesus, eu te aceito, me ensina a andar nos teus caminhos, toma a minha vida, Ele lhe dará a vida eterna. Vamos orar para terminar? Paizinho de amor, Deus de enorme bondade, graça e misericórdia. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua santa palavra. Muito obrigado por tuas advertências. Muito obrigado pelas histórias que a gente lê na Bíblia, que nos mostram o caminho e o que nós devemos fazer. Agora, Senhor, nós te pedimos, trabalhe em nós. Trabalhe em nós, naqueles que já aceitaram a Jesus, para que a gente entenda a responsabilidade que temos
de não nos amoldar ao mundo, mas de pregar a Jesus Cristo, de pregar o arrependimento, de pregar a vida eterna, de pregar a tua graça, o teu amor, de pregar o Deus vivo. Pregar de voz, de fala, pregar pelas atitudes, pela vida que a gente tem. Senhor Jesus, de graça, de misericórdia e de amor. Para aqueles que estão no teu caminho, querendo encontrar o teu caminho, que estão a caminho, querendo encontrar a razão da vida. Senhor, coloque na cabeça deles o entendimento da tua palavra, do ato de Jesus Cristo na cruz e da sua ressurreição. Torna claro, Senhor, que um dia todos nós vamos encontrar contigo e seremos julgados de acordo com aquilo que fizemos de Jesus. Dê, Senhor, vida eterna àqueles que estão te procurando. Se mostre a eles, dê entendimento da tua palavra e gere salvação, Senhor. Pela tua bondade, não porque a gente merece, mas para que Jesus Cristo seja honrado e glorificado, porque só Ele merece a nossa adoração, nosso louvor e a honra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.